começando um novo livro da Bíblia, o primeiro livro dos Reis. Primeiro Reis, capítulo 1. Sempre lembramos você que a leitura da parte correspondente desse plano de leitura, de ler a Bíblia em um ano, em 365 dias, é muito importante que você faça essa leitura antes de assistir os vídeos. Você terá um proveito dobrado, porque você terá visto muita coisa que nós nem comentamos no vídeo, e você terá levantado suas próprias perguntas, suas próprias observações, suas próprias conclusões, e aí, conferindo com o que eu estou dizendo, nós vamos fazendo essa caminhada pela Bíblia juntos. E isso é muito divertido, muito bom e muito legal. Aqui nós vemos o rei Davi velho, decadente, passando frio, montando um monte de cobertor e não consegue esquentar. E ele não percebeu que Adonias, um dos seus filhos, estava fazendo uma conspiração para se tornar rei em vez de Salomão. Ele não sabia, ele não percebeu que ele já deveria ter passado o reino para Salomão. Ele estava velho. E aí, quem que é que evita essa tragédia? O profeta Natã. Como esse profeta é importante na vida de Davi. O profeta Natã foi quem falou com ele sobre a casa e a aliança eterna que Deus ia fazer com Davi. Foi ele que falou sobre o pecado de Davi com Davi, levou Davi ao arrependimento. E aqui é ele que fala com ele, olha, Adonias está tentando ser rei sem sua concordância. E veja bem como que o profeta faz. Ele não chega determinando quem vai ser o próximo rei. Ele não se envolve na política, essa é a pergunta que nós falamos. Ele não se mete em lutas do palácio para tentar descobrir quem que deve ser o rei. Não, Davi já sabia da boca de Deus que Salomão devia ser rei. Já tinha jurado para a mãe de Salomão que ele ia ser rei. Já estava definido. O profeta não vai se meter na política para definir essas coisas. Mas ele vai alertar o rei que outra pessoa, outro filho, está tentando tomar o lugar que era de Salomão. E como é que ele vai? Ele vai direto para o rei? Não, ele manda Batseba ir lá falar com o rei. Sabe por quê? Porque a Batseba foi quem ouviu o juramento de Davi de que o filho dela ia ser rei. Então ele avisa Batseba vai lá e fala com Davi. Davi chama Natã, aí ele jura e aí ele dá as instruções. Pega minha mula, vai lá e vai em tal lugar, toca a trombeta e constitui Salomão rei sobre Israel. Então quem despertou tudo isso foi Natã, o profeta. O profeta foi muito importante, mas ele não excedeu ou saiu do papel dele. Ele fez uma coisa correta, certa, diante de Deus. E aí quem unge Salomão como rei? O profeta Natã e o sacerdote Zadok. O outro sacerdote que sempre estava acompanhando Davi foi com Adonias. Joabe, que sempre foi fiel a Davi, foi com Adonias. Eu queria que você prestasse bem atenção sobre esse fato. Joabe tinha uma falha de caráter gravíssima. Ele matou 2 homens em sangue frio. Mas ele era muito leal a Davi e muito eficiente no exército e ganhou muitas batalhas para Davi, alertou Davi, ajudou Davi, acompanhou Davi muito tempo. Mas se você tem uma falha de caráter, pode demorar, mas cedo ou tarde vai te pegar. E foi o que aconteceu com Joabe. Ele foi na conspiração de Adonias. Ele saiu fora do plano de Deus. Ele não foi na conspiração de Absalão, mas ele foi na conspiração de Adonias. E eles, tanto que eles sabiam que estava errado, que eles não convidaram Salomão, não convidaram Zadok, não convidaram Natã. Então eles estavam fazendo uma conspiração mesmo e sabiam que estavam fazendo. E aí então, quando eles ficam sabendo que Natã já tinha avisado Davi, Davi já tinha feito Salomão rei, antes que eles pudessem adiantar, eles fugiram e foi desmontado totalmente essa conspiração. Aqui nesse caso, você percebe que não tem nenhuma consulta com os anciãos de Israel, como teve quando Saul foi ungido rei, como Davi, quando Davi foi rei, quando Davi voltou. Não se consulta os anciãos porque já era um fato consumado, já era um fato conhecido. Há muitos anos já estava escolhido que Salomão ia reinar no lugar do pai dele. Isso já estava definido e não precisava de nada disso. E como Joabe era o chefe do exército, mas tinha entrado na conspiração de Adonias,
quem estava lá apoiando essa unção do rei Salomão foi Benaías, que ia ser o próximo ministro da defesa, que ia ser o líder do exército. E no próximo vídeo, qual a pergunta que nós vamos responder? O que significa fazer o dever de casa espiritual? Eu tenho uma mensagem muito boa sobre isso, mas no próximo vídeo nós vamos tratar bem curto sobre isso, mas é muito importante. Existe necessidade de fazer o dever de casa espiritual. E o que é isso? E por que é preciso?